Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós leremos dos versos 13 ao 18. E hoje nós vamos meditar no tema a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a relação que há entre a ressurreição do Senhor com esses dias que nós estamos vivendo? O mundo hoje se pergunta: vale a pena celebrar a Páscoa? Vale a pena falar de ressurreição em meio a tantas mortes, em meio a tantas dores? E hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar aos nossos corações uma palavra especial de consolo, de encorajamento e de esperança. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, nós não podemos esquecer da principal manifestação de amor na história, que foi o fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos versos 13 ao 18, a palavra do Senhor assim nos diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu quero frisar com a igreja, com cada um de vocês, este versículo de número 18, que o apóstolo Paulo diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu desejo orar mais uma vez antes de meditarmos esse texto. Oremos. Senhor, esta é a tua santa palavra e nós estamos diante de ti. Pedimos, ó Deus, humildemente que o Senhor nos visite de forma especial e dá, ó Deus, que a tua palavra, ela penetre os nossos ouvidos, ela forme a nossa mente, ó Deus, ela seja plantada no nosso coração de modo a vicejar para todo sempre. Senhor, dá-nos uma mentalidade bíblica para vivermos esses dias. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, nós vemos que as pessoas elas lidam de uma forma a questionar do porquê celebrar a Páscoa em ocasiões como estas. Há quem o faz por uma questão de cadência de agenda, porque sempre foi feito, então continua a se fazer. Mas com a Igreja de Cristo há um espírito que nos move nesta direção de celebrar este grande acontecimento da história. E é sobre isso que eu quero meditar com você. Quando o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Tessalonicenses, a Igreja de Cristo, no seu nascedouro, ela já estava sofrendo ameaças de diversas direções. A igreja sofria ameaças dos judeus, porque muitos judeus estavam enciumados pela pregação do apóstolo Paulo em diversas sinagogas, na Ásia e na Europa, e encetavam perseguição. A igreja também sofria perseguição de hereges que penetravam o seio da igreja com doutrinas pagãs, com conceitos diversos sobre o mistério, sobre a divindade, e tentavam propagar isso no seio da igreja. A igreja sofria perseguição militar,
Ser cristão nos tempos apostólicos era um ato de bravura. As pessoas, elas pagavam um alto preço, pagavam com a própria vida. E aqui nós estamos lendo uma carta que um homem que era perseguido por ser judeu, convertido ao Evangelho, convertido pelo Senhor ao Evangelho de Jesus, este homem ele é perseguido por onde ele passa por pregar o Evangelho. E ele escreve para uma comunidade que já experimentava perseguições no seu nascedouro. E esta comunidade, ela começou a sofrer uma perseguição de forma intelectual, uma perseguição lógica no seu meio. E que perseguição era essa? Entrou na igreja um grupo de pensadores, de filósofos, que eles eram simpatizantes da pessoa de Jesus, mas que miscuíam a fé em Cristo com conceitos da filosofia e depois lançavam isso para a igreja dizendo, é assim que deve se crer. E este é o perigo das heresias, porque não é uma simples falácia, ela é transmitida de uma forma tão poderosa que o ouvinte que não medita na Escritura, que não tem raízes doutrinárias, ele vai facilmente. E qual era a heresia ensinada nesses dias? Quando nós lemos nas entrelinhas o que Paulo está dizendo nesta carta, nós encontramos algumas delas. Veja comigo, versículo 13, Paulo disse, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que está por detrás dessa declaração? É uma afirmação vinda do mundo helênico, do mundo grego, que dizia o seguinte, você perdeu um ente querido, uma pessoa da sua família veio a falecer, esquece dela. Você não sabe para onde ela foi, você não a verá mais, agora o que importa é somente o hoje. E as pessoas então diziam, mas como assim? O que eu faço com esta dor? As pessoas diziam, você tem que lidar com essa dor para o resto da vida. Não há esperança para você que ficou. E então gerava um desconforto de uma magnitude insuportável, porque as pessoas queriam a mensagem de consolo. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que consola, porque ela nos diz que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio, meus irmãos, porque nós não tínhamos condições de ir até Ele. Ele veio, meus irmãos, e nasceu de uma virgem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu sem pecado, porque todos nós nascemos em pecado. Ele viveu, foi tentado em todas as situações e não pecou. E ele se entregou como o Cordeiro Santo pelos nossos pecados, porque nós não temos condição alguma, por melhor que o ser humano se ache, ele não consegue se apresentar inculpável perante Deus. Jesus, ao oferecer-se na cruz, ele pagou esse altíssimo preço. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a mensagem da ressurreição é essa, é que todo aquele que nele crê, não ficará na tumba, também ressuscitará, também será ressuscitado com Jesus. Essa é a mensagem da ressurreição, essa é a mensagem que há no Evangelho. E quando essa falsa doutrina penetrou na igreja, é como que um desespero que foi ventilado no meio do povo de Deus, e Paulo, ao saber disso, ele escreve esta carta aos Tessalonicenses, dizendo, não queremos que vocês sejam pessoas sem informações quanto às pessoas queridas da sua família que partiram em Cristo Jesus. Pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, que receberam a mensagem do Evangelho por uma obra miraculosa do Espírito Santo. Essas pessoas, quando morrem, há esperança de revermos cada uma delas. O apóstolo Paulo então diz, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, é uma referência a quem morreu. Ele diz, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Estudiosos examinaram diversas sepulturas da Roma antiga, não só da Roma antiga, mas de todo o território do mundo greco-romano.
E as inscrições, as insígnias nas tumbas eram do tipo: eu estou indo para um lugar tenebroso e sombrio, jamais voltarei de lá. Eu estou indo para o Hades, uma referência a uma divindade do mundo antigo, do mundo dos mortos. Mas as tumbas dos cristãos, elas tinham dizeres tais como este: eu sei que o meu Redentor vive. Outras traziam a mensagem: ele vive, eu também viverei. Há um universo que separa a humanidade hoje em dia. E que universo é esse? Há um abismo gigantesco. De um lado, pessoas que têm esperança no futuro porque creem na ressurreição de Jesus. E de outro, pessoas que sofrem neste mundo porque não creem na mensagem da ressurreição. Agora eu chamo sua atenção para o seguinte: crer na ressurreição não é um trabalho meramente intelectual. Você pode ler os principais livros de história, você pode ler os principais filósofos e historiadores do mundo antigo, e isso não penetrar no teu coração. Muitas pessoas, muitos historiadores e até mesmo filósofos foram adeptos do cristianismo antigo, mas se você ler muitos deles, você pode sofrer de não ter um mínimo de fé na ressurreição. Sabe por quê? Porque crer em Jesus é um milagre. Crer na ressurreição de Jesus é um milagre. Ter esperança a partir da mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, é um milagre. E eu tenho uma boa notícia para lhes dar esta noite: é que Deus deseja realizar esse milagre na sua vida. Que você creia que Jesus morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, e Ele ressuscitou, e a mensagem da ressurreição, ela traz juntamente com esta grande convicção uma outra verdade: é que o Cristo ressurreto, Ele voltará para buscar a sua igreja. Esta verdade, ela é insofismável, essa verdade, ela é indubitável. O que Paulo então apresenta para os irmãos em Tessalônica é, no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Um dos grandes intelectuais do Brasil, numa entrevista a uma grande emissora de TV, há pouco tempo, quando perguntaram a ele se ele crê em Deus, ele disse: eu já criei, não creio mais. E então o interlocutor disse: mas se você já creu e hoje não crê mais, o que fez você mudar de esfera? Esse grande intelectual disse: eu um dia cria, mas um dia eu concebi de que as minhas orações não eram respondidas. Esse é o problema do homem moderno. Ele baseia sua fé a partir do que ele recebe, a partir do querer dele. Olha, meus irmãos, nós precisamos atentar para o seguinte: nós devemos crer no Senhor segundo a sua palavra, não segundo os nossos caprichos, se nós recebemos ou não. E este homem disse então, quando o interlocutor perguntou: e o que você diz da morte? Ele diz: a morte é o fim de todas as coisas. A morte é o mesmo fim para animais, para seres humanos, para todos. Ali sepulta-se e ali acaba tudo. Mas o que nós temos na palavra de Deus é totalmente diferente, porque Deus é de eternidade a eternidade. E o homem foi criado para desfrutar da eternidade com Deus. O pecado trouxe a morte na raça humana. O pecado trouxe essa morte que, quando Jesus a conheceu, diz-nos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus foi à tumba de Lázaro, Jesus, de frente com a tumba e a realidade de que Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Olha aqui para mim, todos vocês que estão nos assistindo neste momento, eu tenho uma mensagem para vocês nesse momento. O Deus que chora diante da morte, diante da dor e do sofrimento, tem que ser o seu Deus. Deus é a pessoa que sente a sua dor. Você pode ter perdido um pai, mãe, irmão, amigos, por conta da pandemia, mas eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Deus, Ele é a solução para essa grande questão. E que solução é essa? É que o Cristo que ressuscitou voltará
para buscar a sua igreja, e ele trará consigo todos quantos foram salvos em Jesus. Esta é a mensagem de esperança que nós temos. Poderemos rever pessoas queridas. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Poderemos nos reencontrar com muitas pessoas que partiram em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele vive. E porque Ele vive, Ele ressuscitará a toda a sua igreja, diz-nos a sua palavra. Então, o apóstolo Paulo diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Não é palavra humana, não é palavra filosófica, não é inteligência cristã histórica, é palavra de Deus que diz que nós, os vivos, esperaremos a vinda do Senhor. E nós, então, participaremos, se não tivermos partido antes de um evento que é indescritível. O Senhor rasgará os céus e descerá com grande poder e glória, com todos os remidos, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E que encontro será este? Paulo diz no versículo 17: entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa! Será o encontro dos encontros, será o momento apoteótico da raça humana, quando vir o Senhor descendo, a igreja será atraída pelo noivo, a noiva será atraída pelo noivo, e este enlace será celebrado para todo sempre. Estaremos com o Senhor, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque Ele disse em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Então o que haverá? Gozo eterno na presença do Senhor. O jardim que um dia foi corrompido será restaurado para todo sempre, e poderemos desfrutar da comunhão com o Senhor Deus por toda a eternidade. John Newton, ex-mercadante, mercadejor de escravo, quando se converteu, compôs uma das músicas, das canções mais tocadas em todo o tempo da humanidade, o hino Amazing Grace, graça incrível. E neste hino, John Newton, ele disse: e lá, quando chegarmos, tendo passado 10.000 anos, nós não teremos cansado de entoar cânticos de alegria e de desfrutar daquela presença amorosa com todos os salvos da graça maravilhosa de Jesus. O céu é uma realidade tal que Jesus veio de lá, e Jesus nos prometeu, e Jesus voltará para nos levar para o céu. Com esta verdade, o apóstolo Paulo então diz no versículo 18: consolai-vos. Se você puder, grife isto na sua Bíblia: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ora, que palavras são estas? O texto já nos aponta que estas palavras são a morte, a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. O que aqueles homens faziam no seio da igreja em Tessalônica, dizendo: a ressurreição, ela é um fato que confere somente a Jesus, que diz respeito somente a Jesus. Nós, a raça humana, e isso era uma herança do paganismo helênico, eles não criam na ressurreição. Diziam: todos nós morreremos, somente Jesus foi ressuscitado, todos nós teremos a mesma sorte, não há ressurreição. Então o apóstolo Paulo contesta nas suas cartas esta falácia, dizendo: Cristo ressuscitou e Ele também há de nos ressuscitar, e nós viveremos num corpo glorioso com Ele para todo o sempre. Agora, tudo isso está posto sobre um fundamento, e este fundamento é: Jesus ressuscitou dentre os mortos.
Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como o apóstolo Pedro disse na pregação em Atos capítulo 2, ali no evento do Pentecostes, não foi possível que a morte o detivesse. A fé cristã não tem um túmulo com um corpo em decomposição para a amostra. A fé cristã não tem um túmulo com relíquias sagradas. A fé cristã, ela tem um buraco vazio lá em Jerusalém. Uma pedra foi removida, não para que Jesus pudesse sair, mas para que qualquer olho pudesse olhar para aquele espaço vago lá dentro e constatar: ele não está aqui, ele verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Por isso, eu chamo a sua atenção para alguns elementos da vida de Jesus esta noite. Primeiramente, o sepultamento de Jesus é algo que foi da maior complexidade e, com todo cuidado, as autoridades executaram o sepultamento do Senhor, porque eles já tinham temor do que poderia acontecer. Não era novidade, nos dias de Jesus, de uma pessoa ser sepultada e o corpo ser roubado, ou então se tornar aquele local um local de peregrinações, coisas desse tipo. Diz-nos a palavra do Senhor, nos 4 evangelhos, desde o evangelho de Mateus, capítulo 28, evangelho de Marcos, o capítulo 16, evangelho de Lucas, o capítulo 24, e o evangelho de João, no capítulo 20, as narrativas da ressurreição. E o que diz os evangelistas? O que dizem os evangelistas? Primeiramente, é que o corpo de Jesus, ele foi solicitado por um homem rico de proeminência chamado José de Arimateia. Este homem procurou as autoridades e solicitou o corpo de Jesus, pois o dia já declinava, na sexta-feira, e eles deveriam fazer a limpeza do corpo e sepultá-lo antes do poente. José de Arimateia, tomando o corpo do Senhor Jesus, o levou para a sua tumba. Ele era um homem rico. E como homem rico, ele tinha uma tumba num lugar privilegiado em Jerusalém, onde havia um rochedo, cavado na rocha, um túmulo, que não havia sido usado ainda. Naquela sexta-feira, o corpo do Senhor Jesus, passou por um processo de linho e especiarias, em que as pessoas, após limparem o corpo, porque na cultura judaica, eles até hoje têm essa prática de o corpo está sendo devolvido ao pó de onde veio e se devolve para Deus limpando. Eles limpavam este corpo, passavam especiarias e enrolavam em linho, e este processo de honradez com o corpo produzia um invólucro que mais parecia que a pessoa estava engessada. Essa quantidade de linho e de especiarias não era uma coisa tão leve assim. Estudiosos nos dizem que isso poderia produzir uma camada espessa entre 20 e 50 quilos de linhos e especiarias. Agora vocês notem muito bem que um corpo que havia passado todo o padecimento na via dolorosa, com todos os açoites, que sofreu na cruz como sofreu, que foi lancetado no seu flanco, este corpo estava totalmente convalescido, se fosse o caso de uma catatonia ou um desmaio, como algumas pessoas sugeriram na história. Mas não, se ele estivesse ali dentro e não fosse uma morte de fato, quando acordasse, esse invólucro não o deixaria sair. Mas a história não termina aí. Diz-nos a história que rolaram uma pedra na tumba de Jesus, e essa pedra tinha aproximadamente entre 2 a 2,5 toneladas de peso. Imagine uma pedra de 2.000 quilos, tampando uma tumba na rocha. Quem está do lado de dentro, se estivesse em condições humanas, não conseguiria sozinho empurrar 2.000 quilos. Também a narrativa nos diz que Pôncio Pilatos e todos os demais, e principalmente os religiosos, os guardas do templo, pressionaram as autoridades para que fosse um destacamento
posicionado ali, um destacamento de soldados romanos, homens com corpos robustos, homens de guerra, homens bem treinados, e esse destacamento poderia ter entre 4 a 16 soldados, cada um deles pesando aproximadamente 90 quilos e 1,80 m de altura, cada um deles com suas roupas características, e o brandir da sua espada poderia ferir alguém num raio de aproximadamente 3 metros, cada um deles. Este sepulcro estava muito bem guardado, você não acha? E não obstante, ainda assim, as autoridades romanas colocaram um selo nesta pedra, um selo romano, e este selo queria dizer o seguinte: ai daquele que violar este selo. Qualquer que se aproximar deste recinto, que passar do ponto dos guardas, que chegar aqui, é passível de morte. No entanto, a Escritura nos diz, a narrativa da ressurreição, que na manhã de domingo, as mulheres elas foram até o jardim do túmulo. Quem sabe elas pensavam, nós vamos chegar ali e verão o nosso sofrimento, nós queremos ungir o corpo de Jesus, despejar perfume sobre o corpo dele, porque não deu tempo de fazer isto antes. Agora, no primeiro dia da semana, equivalente ao nosso domingo, elas foram. Quem sabe queriam convencer os guardas para permiti-las entrar, mas algo surpreendente havia ali, pois quando as mulheres chegaram no jardim do túmulo, a pedra estava rolada, não havia guarda sequer, e havia um anjo assentado sobre a pedra. A sua aparência era como a luz do sol, vestes brancas, uma aparência reluzente, e ele ali esperando as mulheres. Quando elas chegaram, elas olharam para dentro da tumba, e então este interlocutor espiritual, este anjo enviado da parte de Deus, que rolou a pedra, e houve um terremoto por conta disso, fez a pergunta mais maravilhosa daquela ocasião, que foi: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Qual é a sua procura? Essa noite eu quero dizer para você que Jesus é a pessoa mais interessada em se revelar a você, porque Ele não está morto, Ele vive para todo sempre. Jesus não se esconde de ninguém, e diz-nos a história que essas mulheres tiveram um encontro com o Senhor ali mesmo no jardim. Uma delas até agarrou aos pés dele, tentando dizer: eu quero tanto a tua presença, que eu vou ficar agarrada aos teus pés aqui. E ele disse: não me detenhas, porque vou para o meu Pai. E com isso há uma mensagem. O que Jesus queria dizer para aquela mulher é o seguinte: olha, quando eu for para o meu Pai, a minha comunhão com você, ela será mais intensa do que este agarrar seu nos meus pés, porque eu enviarei do meu Espírito. O Espírito Santo hoje em dia na vida do crente faz ele ter uma comunhão tão íntima com Jesus, que muitos diriam: é inegável que essa pessoa anda com o Cristo ressurreto. Como foi a ressurreição do Senhor? A pedra foi removida, o selo romano foi rompido, nenhum guarda impediu a entrada das mulheres nos aposentos do túmulo. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra, assentando-se sobre ela. Os guardas ficaram como se estivessem mortos de pavor pelo que viram. As testemunhas que entraram no túmulo vazio encontraram o invólucro que havia no seu corpo como se fosse um elemento oco. Quem estava por dentro saiu e deixou essa camada de linho que ali estava, e principalmente aquela que cobria-lhe a cabeça, arrumadinha de um lado. Com esta narrativa, meus irmãos, da ressurreição do Senhor Jesus, quero dizer para você o seguinte: tudo isso está na palavra de Deus, mas deve estar no seu coração. Tudo isso está na palavra de Deus, mas deve estar dentro de você, porque em tempos que se fala tanto de morte e de medo, esta é a mensagem que traz esperança, porque o Cristo ressurreto,
se faz presente no seio da sua igreja. E os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Não se esqueça disso. Se você perdeu um ente querido nesse momento difícil, olha, tenha certeza que todo aquele que nele crê, esta pessoa voltará com o Senhor e você a verá novamente. Isso não consola o seu coração? Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós poderíamos passar tempos discorrendo sobre evidências da ressurreição por pessoas que viveram naquela mesma época, mas nós paramos aqui e fazemos uma pergunta muito importante. Como que esta verdade do Cristo ressurreto, ela entra na minha cabeça, num mundo que questiona tudo? Eu sou uma pessoa dada à exatidão dos fatos, eu só acredito no que eu vejo. Eu preciso de mais elementos. Eu quero convidar você à oração. Porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé não vem por esforço humano, a nossa fé ela vem do próprio Cristo. Por isso, aquelas pessoas que experimentaram o contato com o Cristo ressurreto, mesmo quando elas eram expostas sob perigo de morte para que negassem que Jesus estava vivo, elas não negaram. Sabe por quê? A íntima convicção de que Cristo vive para todo sempre é plantada no coração do crente e nenhuma ameaça, nenhum medo arranca isso dele. A tal ponto que o discípulo do apóstolo João, um homem chamado Policarpo, conhecido na história da igreja como Policarpo de Esmirna, ele com os seus 85 anos aproximadamente, era uma das pessoas mais conhecidas na Ásia Menor, por ter sido discípulo do apóstolo João. Policarpo de Esmirna era testemunha de Cristo Jesus e pregava por toda a localidade. E então veio um mandato das autoridades romanas para capturar Policarpo e fazê-lo negar a Cristo. Eusébio de Cesareia escreveu uma obra chamada História Eclesiástica, que conta-nos do martírio de Policarpo de Esmirna, que quando capturaram Policarpo, disseram para ele num tribunal: negue a Jesus, negue que Jesus vive e você poderá viver a sua velhice sem dores. Policarpo, então, olhando para aquela assembleia, disse: por mais de 80 anos, eu sorvi a maior alegria da vida, que foi de desfrutar da presença doce de Jesus Cristo, que vive pelos séculos dos séculos. Se vocês querem me matar, façam isso, pois eu irei diretamente ao encontro do meu Senhor. E então levaram Policarpo a uma fogueira, atearam fogo nele, e não contentes pela fogueira que subia, mataram a Policarpo a fio da espada. E mesmo ali no seu martírio, pessoas se levantavam e diziam: nós queremos morrer como este homem, porque ele verdadeiramente conhecia Cristo, e nós queremos conhecer a Cristo como ele, e partir para a eternidade e esperar a ressurreição. Quero dizer para você que um crente não pode viver o mundo de hoje sem meditar na ressurreição de Jesus. Um crente hoje não pode viver em paz se ele não acertar isto no seu coração: Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Jesus ressuscitou e Ele voltará. E Ele voltará e eu me encontrarei com pessoas queridas que partiram em Cristo Jesus. E porque Ele vive, eu posso ter esperança no meu futuro, porque no meu futuro, Cristo já está caminhando ao meu encontro. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar por você para que a paz de Deus invada seu coração, a sua mente, e você tenha consolo da parte de Deus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são estas? Cristo ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor,
onde não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, estaremos para sempre no gozo eterno com o nosso bendito Senhor. Oremos neste momento. Senhor, graças te damos, porque aqui estamos ministrando a tua palavra, meditando na verdade do Evangelho, que o Senhor Jesus veio morrer pelos nossos pecados, e o Senhor não ficou na sepultura. O Senhor venceu a morte. O Senhor é o autor da vida. Não era possível que a morte o detivesse. Agora, ó Deus, eu oro e peço humildemente ao Senhor que o Senhor plante esta verdade nos corações que nos assistem neste momento, que eles creiam que Cristo vive para todo sempre e que isso não seja um assentimento intelectual, mas que isso seja a verdade plantada pelo Espírito Santo neste coração. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que todo aquele que crê na volta de Jesus purifica a si mesmo e tem esta esperança. Senhor, dá-nos esta esperança a cada dia, que cada dia mais tenhamos certeza que se aproxima este momento de encontro com Cristo nos ares, para sempre estarmos com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra e por tua santa presença entre nós, em nome de Jesus.